Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos de volta ao vivo, não é? Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Satisfação em estar de volta aqui com você, sempre. De segunda a sexta, programa Opinião aqui na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. E o fim de semana foi bom? Eu espero que tenha sido bom, não melhor do que será toda essa semana. Eu espero que a sua semana seja saudável, abençoada por Deus, produtiva, enfim, que as coisas deem certo. Aquilo que não deu certo na semana que passou, possa dar sim certo nessa que começou hoje e a gente está aqui finalizando esse primeiro dia da semana, primeiro dia de trabalho, né? Se bem que tem gente que trabalha domingo também. Porque, na verdade, o primeiro dia da semana é domingo, né? Enfim, professor Lourenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Fim de semana foi? Foi muito bom, muito bom mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Razão maior do nosso programa, de verdade, não é? Que hoje esses telespectadores, você que acompanha a gente, vai acompanhar uma entrevista pela vez primeira aqui, apostos com a gente. A gente tem a honra de receber aqui, juíza de direito, ela que é presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, a AMAN, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cheruli. Eu a trato como Jaqueline, né? Mas aí tem o negócio de mãe, é coisa de mãe. Quando colocam primeiro Eulice, e aí a filha usa o segundo nome, né, porque acha mais bonito. Mas, enfim, a doutora Jaqueline está conosco aqui, presidente da AMAN, uma importante instituição, ela que está ali à frente de tudo, todo o respaldo, retaguarda dos nossos magistrados mato-grossenses, as novidades, ela que assumiu recentemente. Vamos falar dos projetos dela, que ela pretende colocar em curso, não é? Em prática. E muito mais assuntos aqui não vão faltar nesta noite. E eu a cumprimento, então, dando as boas-vindas, doutora. Posso te chamar de Jaqueline? Por favor. Eu não tenho nada contra. Qual é o nome da sua mãe? E não foi minha mãe, viu, Paulo? Não foi foi? Meu pai. Na verdade, eu chamaria Cíntia, se fosse a vontade da minha mãe. Uhum. Mas o meu pai, então, resolveu homenagear. Uma tia. Eu sou a neta mais velha da minha avó materna. E ela se chamava Alice. Mas a mãe do meu pai se chamava Elvira. Olha e eu só. virei Eulice. E depois o nome que meu pai queria, Jaqueline. Então eu tiro tudo que eu falei aqui, eu vou homenagear as duas avós de Eulice, não é? Por conta dessa homenagem. Eu não sabia, então, não é? Doutora Eulice. Mas sabe que não Eulice, me chamam de Eulice. Eulice Jaqueline. Todos me chamam de Jaqueline. Os Jaqueline. mais próximos de Jaque, então você fica à vontade. Eulice, Jaqueline e Jaque também. Muito bom tê-la aqui, obrigado de verdade por atender e aceitar o nosso convite. A gente pré-agendou isso lá atrás, né? Só estava tomando pé das coisas. Por falar em pé das coisas, a nossa gloriosa AMAN está em que situação hoje? A senhora que assumiu quando mesmo? Eu tomei posse no dia 8 de dezembro. Pois é, agora. Foi agorinha, um pouco mais de um mês. E fala dos seus projetos, como que a senhora pegou a nossa AMAN, a sua antecessora esteve aqui também, doutora Rosi? Maria Rosi. Esteve aqui, o antecessor dela também esteve aqui, doutor Abreu, Tiago Abreu. E a senhora pegou agora e vai dar sequência, tem algumas mudanças. Queria que a senhora falasse, abrisse o coração aí para os nossos magistrados, associados, o que eles podem esperar da sua gestão. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade, o convite. É a minha primeira entrevista. Opa! Né, desde que eu assumi a AMAN, tomei posse no dia 8 de dezembro. Eu venho sucedendo a minha colega Maria Rosi, que teve uma belíssima administração,
realizou trabalhos importantíssimos na AMAN e venho nesse mesmo caminho, né, mantendo o que ela, de forma muito preciosa, construiu. E agora eu sigo. Eu tenho projetos em relação à nossa escola, porque aqui nós temos 2 escolas, uma institucional e uma privada. A institucional, ligada ao Tribunal de Justiça, que é a SMAGES, e a privada, que é a EMAN, que ela pertence à AMAN. Então, eu sigo agora trazendo a EMAN novamente ao protagonismo. Tenho projetos sociais, tenho anseios de maior interação com a comunidade e também trazer cada vez mais nossos associados numa vida associativa, participativa. O que ela está falando aqui são as 2 escolas, a escola da a SMAGES, que é ligada diretamente ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, não é? E tem a EMAN, que é ligada à nossa Associação dos Magistrados. Essa vai passar por reforma? A senhora estava me dizendo? Não digo, sim. Inclusive eu preciso e vou fazer uma reforma para nós retomarmos um fluxo que ela já teve há algum tempo, um fluxo de movimento, de formação, de cursos, e nós retomamos agora esse fluxo que é a natureza da escola. Entendi. Porque o salão de festas foi reformado já, né? O salão... eu posso te dizer que ele foi refeito, né? Foi uma belíssima construção que a Maria Rosi edificou. Nós temos hoje um espaço único no padrão dele na cidade. Então, nós temos a alegria de fornecer também à comunidade esse espaço para locação. Verdade, já fui inclusive em jantares ali, formaturas, nesse salão de festas aí, na nossa AMAN. Agora se reformou então, ela falou que foi refeito, então ficou muito... A doutora Rosi esteve várias vezes conosco aqui também, caprichosa como é, a gente sabe que ficou bem bacana lá, não é? Eu já fui inclusive jogar bola lá naquele campinho de futebol lá da AMAN, lá. Na época eu jogava bola, né, naquele tempo. Muito bom, a estrutura ali era muito boa e continua sendo, porque eu tenho informação de que continua sendo. Continua sendo. Nossos campos, né, de futebol, nossas quadras de tênis. E antes da Rosi completar ali o tempo dela, nós inauguramos uma quadra de beach tênis também. Então, nossa estrutura está revitalizada, está muito modernizada. Que ótimo. Antes de passar a chamar meu amigo Lurenberg para a conversa, vamos falar um pouco. Eu queria que a senhora, a sua especialidade, a senhora estava lotada aonde antes de... Enfim, fala um pouco aí da sua formação, o destino no qual a senhora estava antes de assumir lá a AMAN? Eu continuo. Ou a senhora continua acumulando? Eu me aproximo de 28 anos de magistratura, tenho 20 anos de direito de família, e eu achei que era um tempo bom, 20 anos, né? E resolvi dar uma mudada, assim, uma renovada, olhar para novas matérias. E quando o tribunal... ele instalou as turmas recursais, eu fui para a primeira turma recursal. A turma recursal, ela cuida dos recursos dos juizados especiais do Estado, todos os juizados. São 3 turmas, cada turma ela é formada por 4 integrantes, são 4 juízes em cada turma. E eu estou na primeira turma, atualmente, eu presido a primeira turma e estou gostando muito desse trabalho. Que ótimo. Fazer o que gosta é a melhor coisa do mundo, né? O resultado sai, que é uma beleza. Professor, por favor. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo.
É uma pena que o tempo que temos é muito curto pelas tantas questões que eu gostaria de ouvi-la, mas muitas mesmo. Mas é a primeira de uma série de outras tantas. Isso, a senhora virá outras vezes, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou aproveitar a sabedoria da senhora, e eu sei que a senhora tem uma boa memória. Eu tenho aqui, na verdade, um assunto só, mas eu peguei 2 trechos diferentes, porque eu gostaria muito de ouvi-la nesses 2 momentos. O que eu estou me referindo é sobre a guarda compartilhada. E o primeiro trecho que eu vou ler, que é da senhora... O senhor já veio mexendo no meu coração, né? A senhora falou que 20 anos de direito de família. Esse primeiro trecho eu encontrei exatamente na Comissão de Saúde, audiência pública ordinária do dia 22 de outubro de 2015, portanto, um ano depois da própria lei. Mas, de acordo com a senhora, a questão da guarda compartilhada não aconteceu ali. A senhora disse que foi lá de 2002. Eu fiz Vamos lá. alguma curiosidade. Então, esse trecho que a senhora fez lá na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, presidia a sessão o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Saudoso deputado Arnaldo. Exatamente. O trecho que eu peguei foi exatamente esse, entre aspas. Compartilhar a guarda é, antes de tudo, tomar decisões cotidianas que envolvam a vida dos filhos. Temos um caso muito sério em minha comarca, de avós que pediram guarda compartilhada, conseguiram a liminar. Isso me fez parar e ponderar. Por que essa lei não é voltada aos avós? A mesma pergunta eu farei à senhora. Guarda admitida fora da relação entre pai e mãe só cabe excepcionalmente na ausência dos gestores ou na falta de ambos os gestores. Os avós seriam incluídos. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la. Se a senhora não puder, não há problema, dos avós que pela primeira vez na comarca da senhora pediram a guarda compartilhada. Naquela época a senhora talvez não poderia dizê-los, mas agora poderia fazer, se a senhora lembrar. Vamos lá, professor. Um ano antes disso, eu estive no Senado numa audiência pública, numa comissão onde eu defendi o então projeto de lei. E foi uma ocasião muito feliz essa audiência pública, porque nós conseguimos, nesse dia, esclarecer muitos pontos que a lei de 2008 não aclarava. E, a partir dessa audiência pública e desses esclarecimentos, né, dessas pontuações feitas, em dezembro, dia 14 de dezembro, se eu não me engano, de 2014, 19 de dezembro de 2014, algo assim, nós tivemos, então, a promulgação dessa lei. E, um ano depois, o então deputado, né, saudoso deputado Arnaldo Farias de Sá, ele nos convida para uma outra audiência lá na Câmara. O que acontece, e até hoje a gente se depara com essa questão, é que não existe guarda compartilhada entre netos e avós. Por que não existe? Porque a guarda compartilhada é algo inerente aos genitores ou alguém que detenha o poder familiar das crianças, dos adolescentes. Mas o que chocava na época, nessa comarca, né, eu demorei 16 anos para retornar depois do a capital, depois do meu ingresso na magistratura, essa curiosidade, né, desses avós virem
tem os pais, conforme eu ponderei aí, né, os pais que detêm o poder familiar e a guarda é inerente, a guarda natural é inerente aos genitores, a quem detém o poder familiar. E chamava atenção a quantidade, mas para o senhor se acalmar, existe uma lei que, dos avós da guarda voenga, que é uma guarda diferente da compartilhada. Então, não sendo possível o exercício da guarda de quem tem... Perdão, a voenga? A voenga. A voenga. Né? A voenga ligada aos avós. Sim. Então, quem detém aí a guarda e não pode exercer, que seriam os genitores, o que acontece? Então, a família extensa, vem os avós, depois os tios, e tudo vai se ajeitando, desde que haja um estudo, né? Desde que se comprove essa aptidão para exercer a guarda. Não sei se eu estou dirimindo a sua dúvida, o seu questionamento. Um estudo social, não necessariamente psicossocial. Um relatório social, ele é suficiente para um juiz ter um panorama do ambiente que essa criança vive, de como se desenvolve a educação dessa criança, o que essa criança faz durante o dia, como ela se ocupa, quais as atividades escolares e essas curriculares, enfim, como é esse cotidiano. E isso pode e leva à concessão dessa guarda aos avós, mas nunca vai existir, pelo próprio texto legal, uma guarda compartilhada entre um pai e uma avó, uma mãe e um avô, uma mãe e uma avó, porque não há previsão legal para isso. Embora eu já tenha me deparado com inúmeras decisões assim, mas elas não refletem, é uma construção judicial curiosa, porque elas não refletem o que diz a lei. O que diz a lei? Porque, assim, até antes, evidentemente, dessa lei que a senhora falou da voenga, era uma dificuldade enorme de magistrados concederem guardas a avós. Muitas vezes esses avós eram muito melhores, inclusive, na prática, após estudos sociais e psicossociais, e eu particularmente defendo o psicossocial porque há muita gente viciada em álcool, não é? Há muita gente que tem hábitos que não são compatíveis com a criação, não é, de menores, por exemplo. Mas hoje está mais fácil desse entendimento por parte dos magistrados? Não há dificuldade alguma. O que leva ao questionamento é a fundamentação do pedido. É algo técnico, ou exclusivamente técnico, né? Não diz respeito à competência, à capacidade de cuidado e de exercício da guarda, não. Mas isso não é importante? A capacidade de cuidar não é importante? Total, é o que importa. Então. É o que importa. E é o que é estudado. Mas um juiz, ele tem obrigação de, além disso, saber fundamentar o que ele está concedendo. É comum o juiz... Lohenberg foi cutucar esse assunto, agora fiquei interessado. Pois é, eu cheguei aqui para falar da mãe, não, mas vamos falar. Não vamos falar. No túnel do tempo. Não, o Lohenberg foi cutucar, agora eu vou ter que esmiuçar esse assunto aqui. Se bem que é coisinha bem breve. É comum o magistrado dar a guarda, destinar a guarda a avós em detrimento dos genitores, quando há um estudo que condene esses genitores a algum tipo de situação? Paulo, no direito de família nada é comum. Cada caso é um caso e ele deve ser analisado como um caso específico. Isso em todos os processos eu defendo. Hoje eu falo que é a justiça cidadã onde eu estou hoje. E não dá para a gente ter o comum, o que se faz. São casos que nós analisamos, né? As pessoas, elas atuam ali no dia a dia, no cotidiano, na rotina, de formas distintas dentro de uma realidade possível. Entendi. Eu não posso ter algo que eu analise e determine que seja o comum como uma decisão.
Por quê? Porque aquela criança, ela vem de uma família que tem uma estrutura X, a outra tem outra estrutura, teve outras oportunidades, os pais têm um nível, aqui é diferente, como você mesmo disse, olha, a gente vê muitos casais envolvidos em vícios. Então, é um universo para que seja analisado. Cada caso é um caso. Exatamente. Cada caso. É assim que tem que ser também, né? Não adianta ir de forma coletiva. Nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando muito sobre... E eu agradeço a pergunta, porque foi algo assim que, na verdade, o deputado, em 2009, ele utilizou, quando ele apresentou o projeto de lei, ele utilizou um texto meu para justificar a alteração na lei. Bacana isso. E essa lei, ela mudou 2 artigos do Código Civil. Então, assim, eu me alegro de ter esse protagonismo, mas não intencional, né, na lei da guarda compartilhada. Então, assim, vamos ali rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto e meio aqui com o programa Opinião. Hoje, entrevistando a nossa presidente, nova presidente da AMAN, Associação dos Magistrados, doutora Jaqueline da Costa Silva Cheruli. Um instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Dá um pulinho ali no GD, que é o Gazeta Digital. Olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu nesta segunda-feira, dia 27, em São Paulo, a proposta de emenda constitucional, uma PEC da Segurança Pública elaborada pela pasta e que ainda deverá ser apresentada e votada pelo Congresso Nacional. De acordo com o ministro, a PEC não pretende interferir na autonomia dos estados e municípios sobre segurança pública, mas unir todas as esferas na solução dos problemas de violência e de insegurança pública que atingem todo o país. Aspas para o Lewandowski. Propus ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós oferecemos ao Congresso Nacional uma PEC que chamasse para o colo do governo federal uma responsabilidade que constitucionalmente ele não tinha originalmente, porque o modelo que nós temos hoje de fazer com que a responsabilidade recaia totalmente sobre os ombros dos governadores, que comandam as suas polícias civis e militares, e também aos prefeitos, que têm as suas guardas municipais, é insuficiente, fecha aspas, esclareceu o glorioso ministro Lewandowski. Dá um clique aí, ó, no GD, www.gazetadigital.com.br, e tem mais detalhes sobre essa notícia aqui, outras informações também na área de segurança, do Congresso Nacional, do Estado, de tudo. Economia, política, polícia, do nosso judiciário também. No GD tem tudo. Dona Emberg, você acha que o Lewandowski não está metendo a colher de pau onde não é chamado? Porque eu acho que vai criar, já está causando chiadeira por parte de alguns governadores, né? Aos olhos de alguns governadores, seria uma espécie de ingerência e interferência. Só que, se houver realmente a aprovação da PEC, a propositura e depois a votação e aprovação, aí morre a história, né? Mas até lá, só o fato de propor uma PEC já não é uma insatisfação, uma tentativa de interferir? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, apenas 2 observações para o amigo entender um pouco mais. Veja, a segurança pública, a ordem interna de cada estado só depende do estado. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Ali ninguém mexe. O governo federal não mexe ali, a menos que o governo estadual, por incapacidade, por falta de estrutura suficiente,
possa solicitar ao governo federal, via Ministério da Justiça ou de Segurança Pública, ajudas. E isso pode, e isso é possível fazê-lo. Mas não mexe ali. Se mexer, vamos imaginar hipoteticamente, não vai acontecer isso nunca. Vamos imaginar hipoteticamente que o artigo 144, de competência única e exclusivamente do Estado, tenha a interferência do governo federal. Sabe onde que vai parar essa PEC? Ainda que seja uma emenda à Constituição, no Supremo Tribunal Federal. A última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Simples assim, amigos. O que é importante é uma coisa só. Isso em todos os governos estaduais. Todos os governos, para tirar a culpa dele, ele joga no governo federal. Como se o governo federal fosse o culpado de tudo e não o é. Entendeu, amigo? Então, o que o governo federal está propondo através dessa PEC? Ajuda mútua. Os entes todos juntos para definir, para resolver o problema da segurança pública. Mas tem formas de melhorar isso sem que haja necessariamente o caminho da PEC, né? O governo central pode muito bem ajudar estados como Mato Grosso, que tem uma fronteira a cerca de 720 quilômetros aqui com a Bolívia, não é, onde precisa do braço do governo central, do governo federal, e esse braço não existe. Se existe, é ínfimo ou insuficiente para lidar com uma situação tão grave que é o tráfico de drogas, por exemplo, tráfico de roubo de carros e por aí vai. Então, tem um fundo de segurança aí que secretários de Estado já vieram aqui, já fizeram essa reclamação, para não dizer denúncia, né, de que vem uma mixaria aqui para o Estado, que é muito pouco. Mas, enfim, né, se o caminho for esse, né, e se for esse realmente vier a solução, que venha, que seja o caminho da proposta de emenda à Constituição. Nós estamos entrevistando aqui, nesta noite, a presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, a gloriosa Eulice, doutora Eulice, vou chamar ela assim, Eulice, ou Jaque. Eulice Jaqueline, da Costa Silva Chiruli. Eu quero, o glorioso, o que está lá? O Boca, põe aí para mim, tem uns gráficos aí, rapaz, eu precisava de ver a taxa de congestionamento bruta do estado de Mato Grosso, da magistratura aqui no estado de Mato Grosso, que a nossa doutora Jaqueline pudesse, então, comentar. Doutora, está na tela ali, a senhora que enxerga bem, eu não enxergo essa letrinha não, mas aí, aqui, também tem mãos aqui, ali tem ali tem uma explanação de como está a situação aqui do nosso estado hoje, né? Sim. Eu queria que a senhora desse uma... Eu sei que tem um comparativo aqui que eu andei olhando de 2009 para 2023, Isso. houve uma mudança substancial na queda desse congestionamento, né? Ainda que em 2016 também houve uma queda menor que em 2023. Em 2023 houve queda... Hã? Você está falando comigo aí? Eu não estou escutando. Ah, tá. Tirar do bolso? Estou mandando tirar aqui do bolso o fio aqui. O pessoal foi falando comigo aqui e aí, eu queria que a senhora fizesse um comentário aí. Mesmo assim, houve queda em 2023, né? Comparação Paulo, de 15 anos passados. Então, vamos lá. Qual foi, no tempo, né, nós temos ali uma linha do tempo, e qual foi a virada de chave que o Tribunal de Justiça deu em relação à taxa de congestionamento? Para quem nos ouve, né, para a sua audiência, eu quero explicar que taxa de congestionamento é uma taxa, é um levantamento que nós temos de estoque processual para ser julgado. Então, em 2009, o nosso tribunal ele começa a investir em equipamentos, em TI, na informática, e nós começamos a ficar equipados, vamos colocar assim, para lidar com essa situação como uma forma, como uma ferramenta, né, para colaborar para que esses índices venham a diminuir. Em 2012, começa um trabalho nos juizados especiais, visando o quê? Baixa de estoque.
vamos baixar estoque. Bom, você me disse, aí a gente vem aqui, aquela linha na cor preta é o TJMT, é o nosso tribunal. Só para quem nos acompanha entender do que nós falamos. E foi ele que eu usei como base. Isso. E a linha azul são os tribunais de justiça de médio porte. Então, o que isso significa? Significa que, no geral, quando nós começamos aqui a nossa linha do tempo em 2009, os tribunais de médio porte tinham uma taxa de congestionamento de 72,12%. Então, nós vamos sair de 2009, vamos chegar em 2024. Os tribunais, mas Mato Grosso tinha 80,006%, que passou para 82% em 2010. Então, isso era preocupante? Era preocupante. Por isso que em 2012 vem o trabalho com os juizados, e você disse, foi preocupante em 2016, né? Nós, então, passamos a reduções que a gente pretendia? Estar abaixo da média, obviamente, né? Veja, nós estávamos tão equipados que já aqui, em relação aos demais tribunais, que eles não nos acompanhavam mais. Teve uma hora que a gente cruzou ali a linha, em 2014, e aí nós conseguimos sempre diminuir, enquanto a média dos tribunais de médio porte, elas iam aumentando, ao ponto que, aqui, na pandemia, na própria pandemia, a taxa dos tribunais foi para 74%, 74,51%, e a nossa foi para 67,86%. Aí você vai falar assim, Jaqueline, o que aconteceu? O que aconteceu é que durante a pandemia nós não paramos um dia de trabalhar. E por que nós conseguimos não parar um dia nosso trabalho? Porque nós tínhamos equipamento suficiente para trabalhar de casa, todos nós. Tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, nós não tivemos problema. Por quê? Nós já tínhamos o PJE, já era eletrônico, nós já tínhamos o que não era eletrônico, nós já tínhamos digitalizado. Então, isso para nós foi muito suave, essa transposição. Então, a gente vem na sequência, nós passamos em 2021 já para 66%, nós tivemos um novo arranque de saneamento do que estava pendente. Em 2022, nós fomos para 63% e, finalizando agora em 2024, nós viemos para 53,02%. Então, você fala assim, o que isso significa? Isso significa que nós somos o primeiro tribunal de médio porte em taxa de congestionamento, e nós somos o 5º tribunal dentro dos 27 tribunais de justiça. Então, quando nós olhamos para a Justiça de Mato Grosso, nós temos que ter... Eu não gosto muito de usar a palavra orgulho, por causa do sentido dela, mas nós temos que ter satisfação e contentamento quando nós olhamos para o trabalho que é feito, realizado na Justiça do Estado de Mato Grosso. Ou, no mínimo, certeza de que o caminho certo está sendo cuidado, alguém se ocupa disso, exatamente, e com uma carga de trabalho elevada. Que estamos atentos, né, para sempre aprimorar. Vou chamar o glorioso professor Lorenberg aqui para a pergunta. Juíza, no primeiro bloco, a senhora falou que a associação está voltada para questões sociais, para trabalhos sociais, para o esporte. A senhora deixou isso com toda a clareza do mundo para a questão do esporte, para usar mesmo o espaço que se tem na associação, mas também tem cursos, a escola vai funcionar. E aí que está a minha primeira pergunta. A senhora propôs que ainda neste primeiro ano fazer os cursos de mediação e conciliadores, ou conciliadores e mediadores. A minha pergunta são duas
na verdade, uma junto com a outra, quando que esses dois cursos começarão na associação? Professor, o senhor faz um jornalismo eles... investigativo. Né? E qual a importância Porque nós não de cada uma? conversamos a respeito disso. E qual é o que? A segunda pergunta? Os cursos de mediação e... Não, a segunda pergunta é essa? Não, é a primeira... Quando começa a segunda Quando começa pergunta? e qual a importância de cada um deles. E aí deles? eu vou emendar uma terceira e a senhora dá se vira nos 30 aí para responder em 1 minuto e meio, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial já, se teremos abertura para o público comum, público em geral também, de Sim. cursos. Então, eu vou começar de trás para frente. Sim, esse curso é aberto ao público. Nós já temos as próximas formações de conciliadores e mediadores. Já acontecerão na escola, essa parceria já está feita. Ah, que bacana. E eu confirmo, sua fonte é fidedigna, professor. Procede. Procede. É isso mesmo, a gente vai fazer esse trabalho. Eu fico assim, muito satisfeita de já termos alinhado e alinhavado, né, esses cursos, porque é uma área que eu trabalho desde o meu MBA. Depois eu fiz uma pós-graduação, aí eu fiz um mestrado e eu faço um doutorado voltado para os métodos consensuais e para sempre buscar mediação e conciliação nos processos. Então, eu tenho muita satisfação em iniciar, assim, a IMAN. Então, recapitulando, público em geral também... Sim, aberto. Quem quiser se tornar um conciliador e um mediador, pode se inscrever quando abrirem as inscrições e cursar conosco lá. A previsão é quando para abertura? Eu creio que em março a gente já vai ter em andamento esses cursos. Bem atento então, viu? E é bom que a gente tenha essa primeira oportunidade de conversar com a doutora Jaqueline aqui, porque outras ocasiões virão e a gente vai estar acompanhando e informando você passo a passo. Tiver novidade lá, a gente já vai... Doutora? Digo mais, vamos então. Lá. Vamos lá. Vamos dar um spoiler aqui. Eu tenho muito desejo, e isso vai ser concretizado, em realizar cursos para mediação, são métodos dialogais de mediação e conciliação, que vão envolver líderes de comunidade e as comunidades. Então, nós teremos formação para esses líderes, para essas localidades, para que essas pessoas e a comunidade local consiga resoluções e composições de questões que no dia a dia eles se veem obrigados a judicializar. Dando mais agilidade, inclusive. Exatamente. Né? Olha só, o bate-papo está excelente aqui, está maravilhoso, só que a gente vai dar uma pequena pausa e volta já com a doutora Jaqueline da AMAN aqui ao vivo no programa Opinião. Um instante só. Bom, eis que estamos de volta aqui com o programa Opinião. Hoje, a doutora Jaqueline da AMAN está aqui conosco, a nossa presidente da AMAN, falando ao vivo no programa Opinião. Muito papel que trouxeram aqui. Eu não vou obedecer esses papéis aqui, que eu tenho uma pergunta na cabeça, senão vou acabar esquecendo, inclusive. Doutora, como foi para a AMAN, eu até já li alguma coisa, mas eu quero que a senhora fale para o nosso telespectador a recepção daquilo que disse o governador sobre as câmeras nas fardas dos policiais. O governador não concorda e sugeriu que, então, que se coloque também nos promotores, nos magistrados, juízes, etc. Eu já vi uma opinião, eu gostaria, uma opinião da AMAN, mas eu queria que você falasse aqui ao vivo para o nosso telespectador sobre essa questão da câmera, câmera corporal do policial. Bem, para a AMAN essa questão está superada, né, e foi encerrada no dia seguinte, quando então o nosso governador fez um pronunciamento a respeito da própria fala. Então, para nós, isso é um caso encerrado. Mas, e de forma muito madura, né, eu diria.
Bem, em relação à questão, o que eu tenho a dizer, né, dentro da minha área de atuação, é que o STF ele já se pronunciou sobre a matéria, né? Então, nós não temos muito o que explorar e o que buscar. Quando o STF, por 2 vezes, foi provocado, né, a se manifestar sobre essa matéria, curiosamente, a manifestação nesses 2 julgados, e a relatoria foi do ministro Barroso, há uma ponderação de que há uma necessidade de garantir segurança para quem atua em áreas de violência, de alta violência. Então, a utilização desse mecanismo é uma proteção e uma defesa para quem utiliza. Uhum. Quando a Defensoria do Estado de São Paulo chega e pede para aquela liminar ela ser reanalisada, o que a Defensoria do Estado de São Paulo diz? Olha, a Baixada Santista é uma área extremamente violenta. Nós temos que garantir a segurança desses homens. E como que eu garanto a segurança desses homens? Onde há alta letalidade, tendo as câmeras instaladas. Então, sobre esse assunto, o que se tem juridicamente é essa posição. Né? Não tem como a gente explorar isso de uma forma política, de uma forma enviesada. Então, essa é a nossa posição sobre o assunto. No mais, especificamente na área criminal, veja que curioso, quando se diz sobre a porcentagem de presos, a questão de nós termos audiências de custódia, enfim, vamos trazer aqui o seguinte. Nós temos, né, um sistema prisional, em especial aqui o nosso, nós temos 58% dos presos, quero pegar aqui, você falou do papel, mas eu estou precisando desse papel aqui, ó. Dos presos são provisórios. Então, nossos presos, 58% desses presos, eles são presos provisórios. Né? O que significa? Que, ao contrário do que muitas vezes se aborda, quem é preso não é imediatamente solto ou liberado numa audiência de custódia. E por que que exatamente, você trouxe um gráfico ali, e por que que isso não acontece? Porque nós temos uma grande, né, um grande volume, um grande número desses presos provisórios com crimes violentos, tráfico, crimes contra a vida, violência doméstica. Então, veja, nós temos sim uma atuação efetiva nessa área. Uhum. Uma questão também e nós temos a fonte, né, do que eu estou te passando aqui. Nós temos, então, mais da metade que eles não podem realmente ser soltos. E olha só que interessante, nós temos 12.856 presos, nossa população prisional, nós temos, no provisório, 6.156 presos e processos sentenciados, 6.700. Nós vemos, então, um trabalho efetivo da magistratura mato-grossense no que diz respeito também a essa área penal. Bem, se nós formos comparar, então, o que nós tínhamos em janeiro de 2024 com o que nós temos em janeiro de 2025, aumentou 12,66% essa população, né, em 12 meses. Se não tivermos um trabalho efetivo, né, um protagonismo maciço, né, desses colegas que atuam nessa área, nós não teríamos esses índices tão positivos da Justiça mato-grossense. Porque tem um trabalho quase que em forma de mutirão, que tão constante que ele é, né? Exatamente. Aliás, quero até parabenizar o doutor Orlando Perry, que, aliás, vai estar conosco. Ele está de férias, rapaz. Falei com ele. Pô, Paulo, estou de férias. Dia 31 estou de volta.
Aí na outra semana, de imediato, a gente já vai aí. E ele tem autoridade para tocar nesse assunto e ele com vai você. vir aqui para a gente falar mais uma vez sobre isso e outras questões mais com o doutor Orlando de Almeida Perry. Professor Lorenberg. Eu vou voltar a um ponto. Lá do primeiro bloco, a senhora respondeu, ao responder a minha primeira pergunta, a senhora tocou que também esteve na Comissão Social do Senado, que, aliás, na oportunidade, o senador Jaime Campos estava presente à fala da senhora. E eu destaquei um trecho que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Pois não. Entre aspas, em um casal que separa, surge a figura do ex. E aí, como a gente não tem tempo, vou pular lá na frente. É tardia a necessidade de não mais se possibilitar sejam os filhos usados como peça ou mesmo como uma tecla que, acionada, dê continuidade às discussões de relação fracassadas entre dois adultos. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito, sobretudo desse trecho que eu li. Claro que isso não existe, né, professor? Os filhos ficam no meio do tiroteio, no meio do tiroteio ali, né? O que acontece? Nós, né, numa relação adulta, quando nós sofremos desentendimentos e não estamos maduros ou seguros daquilo, há uma tendência a buscar ou um culpado ou criar uma cortina de fumaça para não enfrentar o núcleo da questão, o cerne da questão, e começa, então, para o não enfrentamento com a utilização dos filhos para negociar, para prejudicar. Então, isso, resumidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho para essa resposta, mas seria o quê? Nós levarmos consciência a esses pais do que é essa relação, do lugar deles e do lugar dos filhos. Como isso é possível? Nós temos cursos que são formatados pelo CNJ, que é a Escola de Parentalidade. Então, essas oficinas de parentalidade, elas proporcionam a esses genitores uma vivência, uma imersão nas questões relacionadas a divórcio, separação, paternidade e de como isso afeta as crianças. Eu acho maravilhoso esse projeto. Nós temos à disposição aqui, né, no NUPEMEC. O NUPEMEC é um ambiente onde a justiça multiportas reside. A justiça multiportas, como o próprio nome diz, né, nesse núcleo que trabalha com conciliação, com mediação, o que ele vai fazer? Ele vai oportunizar formas das pessoas lidarem com os seus conflitos judiciais. Então, tem a justiça restaurativa, tem a oficina da parentalidade, tem as oficinas sistêmicas, que, por sinal, eu coordeno atualmente, desde que elas foram criadas em 2016, onde as partes podem lidar em oficinas com essas dinâmicas parentais e familiares. Então, isso sempre existiu e sempre vai existir, né? O amadurecimento da relação, ela precisa acontecer antes de se formar a família, né? Mas nem sempre acontece assim. Doutora, eu acredito, desculpa te cortando, que essas relações, essas gerações que têm letrinha na frente, cada vez elas tenham maior dificuldade em lidar com isso. Então, eu acredito que esse formato de justiça, a restaurativa, a comunitária, as oficinas sistêmicas e as oficinas de pais e filhos ou de parentalidade, cada vez mais terão espaço para atuação. Papel cada vez mais importante. Exatamente. Doutora, eu vou ter que Vou ter que encerrar. Eu queria tanto continuar aqui. O bate-papo está tão gostoso, né?
Eu quero deixar uma última pergunta para a senhora responder em 2 minutos e meio no máximo, porque a sua assunção foi recente, agora foi no mês passado. E tem uma coisa que particularmente me incomoda como profissional da imprensa, que a gente noticia cada coisa às vezes, não é? E aí muitas vezes não concorda, mas a notícia, se é aquela, a gente não tem como mudar. Eu queria que a senhora falasse como que a AMAN, como que o Poder Judiciário de Mato Grosso está se preparando para cada vez mais fortalecer o Estado Democrático de Direito, não é, no que diz respeito a aperfeiçoamento técnico-científico, enfim. Nós temos uma luz no fim do túnel para que as coisas possam melhorar. Eu queria que o senhor encerrasse a sua participação aqui falando a respeito disso em 2 minutos. Paulo, eu trouxe números e fontes e demonstrei aqui, posso continuar demonstrando, que nossa justiça só melhorou e ela só melhora. Sim. É óbvio que quando a gente traz um caso concreto, que vai envolver pelo menos ou no mínimo 2 pessoas, 50% estará insatisfeita. Então, nós nunca teremos um espelho da justiça em que 100% Sim. vai se agradar da atuação de um magistrado, enfim. Mas o que nós temos é um investimento, um amadurecimento, uma formação contínua e continuada. Nós não podemos alcançar esses números, nós não poderíamos ser selo ouro 5 vezes consecutivas nesse universo. Está ali a tela, que não me deixa mentir. Se nós não fôssemos conectados com o compromisso do magistrado e da AMAN, inclusive, né, que é garantir as prerrogativas, os direitos, o cumprimento, né, e a defesa do Estado de Direito e democrático. Então, eu acredito que os números falam por si. Então, é uma alegria, uma satisfação a gente poder, numa entrevista, trazer Sim. esses resultados. Com certeza. E tenho que apresentar, né? Foi provocativa a minha pergunta, porque eu queria que a senhora falasse isso, para eu não ter que ficar falando, né? Mas e eu não imaginava na resposta que aquela tela do selo ouro estava disponível Olha lá, ali. essa tela aí, que está mostrando exatamente a performance do nosso glorioso Poder Judiciário de Mato Grosso, nossos magistrados, nossa AMAN, e está todo mundo ali. Olha, e eu ouso dizer aqui, com conhecimento da causa, que nós não fomos diamante porque alguns índices foram alterados durante o processo de trabalho. Perfeito, mas tem tempo pela frente. Então, nós começamos já 2025, desde o primeiro dia, já focados e de olho no selo diamante. É o nosso Queremos compromisso. Queremos o diamante. Vamos viu? buscar o diamante. Vamos buscar esse diamante, esse bitelão assim, ó, diamante, selo diamante. Para isso existe o trabalho para essa senhora magistrada, que nós temos um carinho muito grande, para ela boa vontade não falta, vontade de trabalhar não falta, dedicação não falta e competência muito menos, não falta também. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar e boa sorte, competência a senhora tem lá na administração da AMAN. Esse espaço continua a postos para bem informar. Agradeço o convite de novo, espero ter respondido às indagações, aos questionamentos. Sim? E também estou disponível para uma próxima oportunidade. Sim, vamos prosear bastante aqui ainda, né? Obrigado, viu? Doutora Jaqueline, eu não gosto de falar o nome dela, é Eunice, homenagem às avós dela. Doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli, presidente da nossa AMAN, Associação dos Magistrados de Mato Grosso. Obrigado de verdade, obrigado a Aloá, que é da comunicação lá, não é? É Pau e Prosa ainda? Ela é filha de uma grande amiga, uma das melhores jornalistas que eu conheço, que é a Regina de Liberar. Um beijo para sua mãe, viu? Uma satisfação, né? Grande Regina, saudade dela. Está aí trabalhando que nem competência tem, né? E a filha está aí no mesmo caminho. Dona Emberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Rapaz, amanhã nós vamos estar entrevistando aqui a secretária de Saúde do município de Várzea Grande. Ela vai estar conosco aqui, a Deise de Cássia
Bocalon Maia. Ela vai estar conosco, era para ter estado na semana que passou, houve um imprevisto. A gente remarcou para amanhã, a gente vai falar sobre a saúde de Várzea Grande ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.